Bom, me chamo David, sou um discípulo de Jesus e quero trazer umas percepções aqui sobre diante de algumas conversas que temos tido entre irmãos no meio da igreja e diante do cenário que nós estamos vendo ao redor na sociedade e na igreja. A gente está percebendo aí, por meio de estatísticas, de movimentações na sociedade, por meio dos escândalos na igreja, descredibilidade na igreja, né? E é bom apontarmos isso, sermos francos. Em meio a tudo isso que a gente está vendo, né? Porque não temos uma expressão tão evidente de caráter firme, seriedade, no que se refere à igreja, aos cristãos, porque não temos conversões genuínas, porque não estamos tendo tanto números de conversões, aonde congregar, de qual meio congregar, aí nessa busca, né, por respostas, por soluções, nós encontramos hoje a tecnologia a nosso favor, nós temos meios, métodos para essas soluções, aprendemos a influenciar, a gerar lançamentos, a fazer marketing, a fazer eventos para o nosso arrependimento, na busca por um avivamento. Então, diante disso, eu quero colocar umas percepções diante dessas conversas, onde eu quero incluir essa questão do ser humano nessa busca, né, por essas respostas, nessa busca por sentido, por uma ordem, por um propósito. E esse anseio, né, me parece que é um sinal daquilo que Deus fez na criação. Deus criando o ser humano, Deus se entregando em Cristo, no sacrifício feito na cruz, para trazer restauração, para trazer o cumprimento do seu plano, do seu propósito eterno, resgatando a humanidade, a criação, diante da desobediência, da rebeldia do Deus Criador, do nosso Senhor, que nos criou, né, e nos dá esse privilégio de estarmos aí diante dele e convertidos ao Senhor, incluídos nesse propósito eterno, nesse plano de Deus, e muitas vezes não entendendo, não compreendendo, vamos buscando respostas, soluções, satisfação nesses anseios em outras coisas, né? E se nós não buscarmos entender, compreender o propósito de Deus, o plano de Deus, como nos incluímos nele, nessa relação, na busca pelo conhecimento do plano, do propósito de Deus e na relação de relacionamento com o Senhor e com a igreja, com os irmãos, no congregar, nós não vamos obter respostas, satisfações para esses anseios. E claro que isso é muito mais profundo do que nós vemos aí ao nosso redor, com tanta superficialidade, relatividade, pragmatismo, né? Então nós estamos vendo isso. Então esse é um ponto. Nós aprendemos a encontrar métodos e meios para dar respostas, olhamos para a estatística, olhamos para a sociedade, olhamos para o que nós estamos vendo na igreja, com tanto escândalo, falsidade vindo à tona. Né? E nós, quando conhecemos o plano de Deus, sabemos que esse é um dos sinais do que iria acontecer. Nós fomos avisados pelo Senhor, percebemos nas Escrituras que isso iria acontecer. É um sinal do plano de Deus aí, que está em andamento. E nós vemos, né? Não podemos tapar o sol com a peneira. Então, esse é o ponto, um ponto que eu quero colocar, né? A gente precisa nos dedicar, nós precisamos nos dedicar nas relações com os irmãos, né? Intensa relação, comunhão, no conhecimento do plano, do propósito de Deus e na relação com o Senhor. São fundamentos para que nós venhamos a obter discernimento, direção, clareza, convicção em meio a esse tempo e do que há de vir. Dentro de tudo isso, nós percebemos, em meio a umas movimentações aí, como o Senhor vem agindo e levando nós como povo, igreja, a amadurecer e a estarmos compreendendo o propósito dele, como nos envolvemos com isso. E aí nós temos muitas questões complicadas hoje, incluindo aí no nosso meio igreja. E eu quero apontar também para nós aqui que nos reunimos de modo simples, buscamos congregar de modo simples, minimizando as estruturas, seja ela hierárquica, material, até mesmo litúrgica. Então, eu quero apontar isso entre nós,
incentivando, estimulando e trazendo uma cooperação do que eu tenho percebido, porque nós percebemos que através da história, nós percebemos que os discípulos, eles andavam de modo muito simples, eles eram às vezes tidos como peregrinos, às vezes tidos como os marginais, né? Os partidos à sua volta, os grupos religiosos, partidos, achavam estranha essa movimentação, e ao longo do tempo, nessa busca por ordenar as coisas, acabaram se incluindo algumas coisas que nós vemos até hoje aí na história da igreja. Então, essa confusão toda mesmo, hoje nós não podemos apontar, né, que somos, é um erro, é um equívoco apontar que nós somos a igreja perfeita, a igreja ideal, porque isso é algo que só o Senhor vai levando e vai trabalhando. O que cabe a nós como indivíduos, cada um de nós, é essa busca pelo entendimento, essa relação diante do plano, do propósito de Deus e no congregar, algo fundamental, porém, diante do que nós vemos, há também uma confusão em muitas pessoas sobre isso, sobre congregar, a vida com Deus, o plano de Deus. E é isso que nós estamos vendo aí de falsidades e de pragmatismo, relativismo, a superficialidade. Então, o que eu quero estimular, diante das conversas que eu tenho tido e trazer alguma cooperação, é que nós podemos perceber, eu percebo, eu acredito que Deus está movimentando a igreja para esse amadurecimento cada vez mais, porque se torna evidente em cada um de nós, nesse processo, a firmeza de caráter, a firmeza da relação com o Senhor, e a gente vai caminhando. Nós que nos movimentamos de modo simples, minimizando as estruturas, nós buscamos isso de modo muito intencional, né? Muito focado, para podermos nos livrarmos do engano, da falsidade, dos abusos, e queremos expressar genuinamente o propósito de Deus, a vontade de Deus. E é nisso que nós estamos percebendo e que eu vejo que cada indivíduo consegue, na sua conduta, nas suas atividades, projetos, manifestar, expressar esse amor de Deus, esse propósito de Deus. Isso que é lindo, é maravilhoso de ver no indivíduo e que coopera com o coletivo, e o coletivo coopera nisso. Nós temos essa experiência até mesmo de diferentes congregações, grupos de igreja, que a gente chama igreja nas casas, né? Às vezes, então, podendo ver que naquela igreja lá, que se reúne em tal cidade, em tal casa, aquele grupo que se reúne, né, em tal pavilhão, em tal lugar, tem uma maneira, tem irmãos e irmãs ali que manifestam ações, atitudes, experiências diante do propósito de Deus, da verdade de Deus, que são bênção para a igreja, né? A multiforme se manifestando aí nos dons e talentos, isso vai nos dando convicção, nos trazendo também a amadurecer e a crescer naquilo que era também uma evidência aos primeiros discípulos de Jesus, a igreja, que era o amor entre eles, eram as mutualidades, a cooperação entre eles, e a gente vê nas cartas apostólicas isso acontecendo, esse testemunho, esse incentivo, esse estímulo, e há um leve sinal disso acontecendo no que nós temos buscado. E essa confusão, e ainda a gente não pode tapar só com a peneira, existe aí algo que eu não concordo, acho interessante, sobre um cabo de força, um cabo de guerra entre a igreja institucional e a igreja que não é institucional, que não se move pelas estruturas do que é a igreja verdadeira. Eu não concordo com esse tipo de cabo de guerra, ainda que haja atritos e algumas questões para serem esclarecidas, mas é importante que nós percebamos que o Senhor está nos levando ao amadurecimento da realidade do que é a vida individual e a vida coletiva. Ela reflete na vida coletiva. Então, cada indivíduo integrante da igreja precisa amadurecer nisso e cooperar nisso através do que está recebendo do Senhor, diante do conhecimento e da relação com o Senhor e com o congregar, com a comunhão dos irmãos. Isso é lindo de ver e que nós temos ouvido. Então, eu quero compartilhar isso porque nós também tocamos em assuntos, né, e vemos uma movimentação buscando por avivamentos e falamos sobre avivamentos. É genuíno, não é o que acontece, sinais, poderes sobrenaturais. Eu acredito e a gente percebe, é inegável que sim, é genuíno muito do que se acontece, e claro, a gente questiona, né, na conduta de caráter, porém, nós vemos que no coletivo, eu percebo, para mim, me parece que a igreja vai amadurecendo mediante esses avivamentos, e o Senhor vai conduzindo. Eu acredito que
nós estamos sendo levados para algo que vai culminar numa grande expressão que poderemos chamar de avivamento, porque está movimentando cada um de nós a essa busca genuína por arrependimento, pelo avivamento, pela seriedade diante da hipocrisia, falsidade. Eu acredito que o Senhor está nos levando a isso, nós fazemos parte disso. Muitos irmãos ainda não têm firmeza, convicção sobre essas questões, mas eu quero estimular que você continue nessa caminhada. O que parece despretensioso, o que não parece muito sólido, mas que você continue essa comunhão, essa relação com os irmãos, para ir conhecendo, né, o plano de Deus, para ir recebendo também dos irmãos, progredindo, dando passos, continuando firme na fé em Cristo, acreditando na igreja, adquirindo saúde, porque nesse processo você mesmo está vendo e vai ver, vai experimentar uma manifestação palpável cada vez maior da manifestação da presença de Deus, da sua vida consolidada, vai tendo clareza, firmeza nesses passos. Eu quero te animar a perceber que nós estamos caminhando focados naquilo que o Senhor quer, e Ele mesmo está nos levando a isso. Se nós desejamos uma igreja genuína, séria, que dá o bom testemunho do Senhor, glorifica o Senhor, então nós estamos no caminho certo. E aí não se compete nós ficarmos levantando números de quantas pessoas, a qualidade da estrutura a qual estamos debaixo para nos reunir, mas estarmos relacionados em vínculos de amor, em vínculos de irmãos, em vínculos de aconselhamentos, que é isso que importa para que alcancemos isso, que também era visto nos discípulos, a expressão de mutualidade, de amor, de cooperação entre eles, e que acabava trazendo um bom testemunho, impactando a sociedade, e também contrariedades, né? Se acaso Cristo sofreu, os primeiros discípulos sofreram, quem somos nós para não sofrer diante disso? Então, esses encontros, essas conversas que nós temos tido, elas expressam algo que o próprio Senhor está nos conduzindo, porque nós estamos vendo isso acontecer até mesmo na igreja institucional, uma movimentação por relações genuínas, por se envolverem mais na comunhão, por buscarem mais sobriedade e lucidez naquilo que é o congregar, e claro que é normal que aconteçam sinais, poderes, maravilhas ao longo desse processo, quando obtermos e vermos uma grande movimentação, uma manifestação que chamaremos de avivamento, por exemplo, porque é normal que isso aconteça e as nossas emoções também são levadas a isso, e vai haver equívocos porque também envolve emoção, então isso faz parte, mas é bom nós buscarmos clareza, e só acontece mediante buscarmos entender, ter clareza no conhecimento do plano de Deus, do propósito de Deus, nos envolvermos, nos relacionarmos, continuarmos, porque é leve, é com liberdade, então nós podemos nos alegrar nisso, continuando debaixo do governo de Cristo, do amor de Deus, tendo Deus como o nosso Pai, nós somos família desse reino de Deus, incluídos nessa família do Senhor, o que é uma bênção, nos preparando, porque a contrariedade da sociedade, da religiosidade, faz parte, porque a nossa conduta, nosso modo de viver, ele vai confrontar, né? Faz parte disso, e os enganos também, falsidade também, mas que nós vamos a prosseguir nessa humildade, nessa singeleza de coração e querer a verdade, mas sempre com compaixão, com amor, ouvindo os irmãos, ouvindo irmãos mais velhos, genuínos, conhecendo a cada um. Então eu estou querendo trazer esse estímulo, essa animação para nós percebermos, eu acredito nisso, que o Senhor está levando a igreja a esse amadurecimento, a essa seriedade, e no dia a dia com cada um, na sua conduta, por onde for, nas suas ações, projetos, vai também expressar isso. Isso é lindo de ver e é importante que estejamos juntos nos reunindo para compartilhar disso, crescermos e nos edificarmos nisso, porque eu também acredito em avivamento e acredito que vai culminar, estamos caminhando para algo que vai ser uma expressão muito maior, evidente até mesmo de sobrenatural, poderes que a gente não consegue explicar, né? Sinais e maravilhas aí que é inexplicável, são sinais do reino de Deus, do reino eterno de Deus, de perfeição, maravilhas, alegria, o amor do Senhor nos invadindo aí entre nós. E que Deus nos abençoe e nós possamos prosseguir amadurecendo como igreja do Senhor, o povo do Senhor que nos chamou para o seu bom propósito, para o seu plano perfeito e eterno, graças a Ele. Que Deus te abençoe.